pode contar. Oito horas e 7 minutos em Campos, de volta com Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3. Ao vivo também no Face, YouTube, Instagram. Você pode acompanhar este programa daqui a pouco em podcast. Logo mais, reprise na Plena TV. Tem detalhes aqui também, tem partes dessa entrevista com o José Francisco, presidente da CDL, empresário, nosso convidado hoje, falando ao vivo com a gente aqui, lá no portal folha1.com.br também, mais tarde, com os detalhes aqui dessa entrevista do presidente José Francisco, presidente da CDL Campos e empresário. Hoje com a gente na bancada, o Aloysio Abreu Barbosa. Nós voltamos e já vamos abrir logo essa pauta, o Dedé. Só confirmar aqui que Campos tem tempo bom, com céu claro e calor, 24 graus. Agora a máxima para hoje é de 33 graus. Outro problema para o comércio, não fez frio esse ano. Quem comprou roupa de frio, cobertor, teve que guardar para o ano que vem. Quer dizer, teve que fazer queima de estoque, essa coisa toda. E isso tudo assim, rapidamente falando, o que é o dia a dia de um comerciante também. É uma coisa muito complicada. Ô José Francisco, em ano eleitoral, estamos, a Luiz falou, 25 dias das eleições que definem aí o futuro dos municípios, o futuro de Campos também, que eu sempre como falo aqui, essa importantíssima cidade para o estado, para o país. A gente tem uma configuração aí, né, muito bacana, e perante o cenário nacional, né, a gente tem essa coisa de força, de desenvolvimento também, de geração de renda, como é o petróleo, o gás, essa coisa toda. Quais são as pautas do comércio, do empresariado de forma geral, da CDL também, para os próximos 4 anos e o próximo vencedor dessas eleições agora? Vencedores, né? Vencedores, porque aliás, obrigado, Luiz, muito bem lembrado, foi justamente numa pauta de prefeito dentro do legislativo que o setor produtivo de Campos, pela CDL, encabeçado pela CDL, reacendeu a sua força, retomou aí o seu poder, que foi naquele novo Código Tributário de Vladimir. O novo Código Tributário. Pelo setor produtivo na Câmara. Exatamente. Nós fizemos, naquela época, né, fizemos várias reuniões, e inclusive fomos na Câmara de Vereadores falar para eles lá. Mas, em suma, os pleitos da CDL, primeiro, um pleito que nós estamos pedindo a todos que se comprometam, é a mobilidade urbana. Acho que Campos atravessa, eu já falei, não estou sendo repetitivo, mas Campos atravessa um momento a pior condição de mobilidade urbana dos últimos tempos. Não pelo prefeito, mas é um processo que está vindo já de 10 anos. Quer dizer, foi degradando, não teve. Me parece-me que agora eles têm uns projetos bem interessantes e que vão melhorar a mobilidade urbana. Isso seria um dos pleitos. Outro pleito é revitalização. Quando a gente fala revitalização do centro, voltando ao assunto que eu já falei com vocês aqui, é ver a vocação do nosso centro, ver se é moradia, se são restaurantes, pintar, trazer algumas secretarias, que essa prefeitura está trazendo já algumas secretarias para o centro da cidade, voltar ao centro, né? Porque antigamente tudo era no centro da cidade. Hoje foram para os bairros e trazer para fazer essa movimentação que a gente pode ter nessas secretarias. Seria a revitalização do centro. E fazer uma revisão agora que já dessa implantação, porque eu acho que você pode ter uma correção de rumo. Por exemplo, voltando às ciclofaixas, nós precisamos pensar, já fez um ano já das implantações, já está fazendo um ano de implantações, ano que vem nós precisamos fazer uma
ter uma visão melhor do impacto que essas ciclovias causaram na nossa cidade, no nosso comércio, fazer algumas correções de rumo, porque isso é normal, fazer a correção de rumo. Até no seu próprio negócio, você tem daqui a pouco você está vendo que o seu público não é aquele, você tem que mudar, às vezes, o modo de você fazer a propaganda, o modo de você fazer expor o seu produto, enfim, a correção de rumo é natural. Então, nós temos que fazer, eu acho que tem a prefeitura, tem os próximos prefeitos, terão que fazer uma revisão nessa parte de ciclovia. Ver o que deu certo, o que deu errado, para fazer e acomodar e melhorar. Aquele ponto que ficou ruim, dá uma melhorada naquilo. Chama-se correção de rumo. Temos que fazer isso. Então, esses são os principais pleitos: mobilidade urbana, revitalização do centro, correção das ciclovias, entendeu? Quer dizer, o que pode ser melhorado, o que nós podemos corrigir, quais são os erros cometidos. Ela está larga, aqui nesse movimento que nós fizemos desse tamanho, ela pode ser menor, enfim, fazer alguma coisa para que também tenha condição da mobilidade pelo ciclismo, mas também condição de que o volume de carro é infinitamente maior do que você. E voltando novamente ao assunto dos estacionamentos, em que nós precisamos ter um estacionamento, porque hoje sem estacionamento você não... Por que os shoppings cresceram? Porque você chega lá e você tem condição de parar seu carro. O centro precisa ter condição que você faça parar o seu veículo, mesmo que seja pago, mas como no shopping são pagos, nada é gratuito hoje, mas você tem que parar e comprar, tem que ter ali um período para você fazer as suas compras e ver o que você quer fazer no centro da cidade. Dedé, Campos há algum tempo tem como principal empregador o município, a prefeitura. Já foi o comércio, como antes foi a agroindústria sucrocoleira, né? E o pagamento, por exemplo, do servidor é uma coisa que é guardada com ânsia pelo comércio de Campos, né? Porque faz o dinheiro circular. Então, se em toda cidade com tradição política como é Campos, a disputa municipal é importante, por motivo econômico, em Campos ainda mais, né? Ainda mais, porque é o eixo econômico da cidade. Nós temos pesquisas registradas, as mais recentes, no dia 26 de agosto, foi divulgada a pesquisa da Paraná Pesquisas, que é um instituto de renome nacional. Foi em 2018 o primeiro que deu a possibilidade de Bolsonaro vencer a eleição, como de fato se confirmou, né, presidente, daí ele ganhou fama. E ela deu na consulta estimulada, quando se apresenta o nome dos candidatos, que é a consulta que vale tão perto da eleição, 25 dias, menos de 25 dias, né, para a eleição, deu Vladimir Garotinho, 63% de ação de voto, na estimulada. Delegada Madeleine, 17,9%, professor Jefferson, 2,7%, Twin, 1,1%, Fabrício Lírio, 0,7%, Dr. Buchaú, 0,6%, Pastor Fernando, 0,1%, não sabe, não respondeu, 5,8%, branco e nulo, 8,2%. No dia seguinte, né, isso foi uma segunda-feira da semana passada, na terça-feira, um instituto de renome mais estadual, que é a Real Time Big Data, faz muita pesquisa para governo do estado e tal, deu também a sua pesquisa na estimulada, com o nome dos candidatos, o mesmo número de Vladimir, 63% de intenção de voto. Madeleine, 15%, professor Jefferson, 4%, Twin, 1%, Fabrício Lírio, 1%, Dr. Buchal, 1%, Pastor Fernando, 1%. Não sabe, não respondeu, 6%, nenhum, branco e nulo, 8%. Essas duas pesquisas, como a Prefab feita em abril desse ano eleitoral, com registro no TSE, as três que foram feitas no ano passado, indicam a possibilidade matemática de vitória no primeiro turno. Como é que você projeta isso? Só um parênteses para você, eu posso falar uma coisinha antes de responder a sua pergunta. Realmente, o maior empregador hoje é a prefeitura, com 20 mil funcionários. Mas o comércio hoje, nós temos 60 mil pessoas que são. Não é um único empregador, porque o comércio, ele tem... o setor de comércio hoje ainda é aquele que mais tem
pessoas. Então, é realmente que nós contribuímos. E o comerciante ainda contribui com os impostos. Se botar DAS aí, essa é a pessoa. DAS é RPA. Já é. Vai embora. Mas voltando à sua pergunta. Pois não, obrigado. A questão desses institutos de pesquisa, é sempre muito bom lembrar que todo aquele prefeito que tem a sua aprovação do seu governo. Eu vou entrar nisso na próxima. Ele tem sempre. E essas projeções é o que a gente tem confirmando. Você vê que 2 institutos de pesquisas diferentes, eles deram mais ou menos a mesma coisa. Na parte de cima, então, onde está Madalene e Vladimir, ficaram iguais praticamente. A parte de baixo que teve ali com Jefferson, que subiu um pouco, né? Mas muito pouco, quer dizer, para influenciar. Na margem de erro é igual. É igual, na margem de erro é igual. Então, eu acho que é o que a gente tem ouvido falar. Quer dizer, quando a gente conversa, quando a gente está nos ambientes sociais... O que você sente no comércio na rua, você? Eu acho que o comércio está, mais uma vez, está satisfeito com o que tem hoje a prefeitura. Ele, logicamente, se você falar assim, tem 100% de aprovação? Não tem, ninguém tem 100% de aprovação. Tem os erros, tem muitos desafios. Campos é uma cidade grande. Você falou bem, pontuou aí no início da sua fala, você falando sobre o pagamento, quer dizer, que isso é muito importante para que o comércio, quer dizer, uma prefeitura pagando em dia seus funcionários, isso é de fundamental para o comércio, entendeu? Qualquer que seja o prefeito, isso. E eu queria acentuar que isso não é um privilégio, não, isso é obrigação. É como é a obrigação sua aqui, Luiz, que você como empresário, dono de um jornal, você pagar em dia seus funcionários. Então, acho que isso aí, as pessoas às vezes falam, porque fulano é muito honesto. Não, gente, honestidade é uma questão de princípio básico. Virtude. É virtude, Ser honesto virou virtude, mas é obrigação. É uma coisa normal, ó. Nós não podemos ser isso aí uma virtude. Então, pagar em dia é obrigação, mas isso que realmente que influencia o comércio, sem dúvida nenhuma. O pagamento em dia dos funcionários, tivemos alguns períodos anteriores aí, alguns prefeitos que atrasaram o pagamento, isso sempre gera uma preocupação em todo sentido. Porque a maioria das pessoas, nós que lutamos lá, temos o SPC, temos as pessoas que estão endividadas, você chega a um ponto que quando você não recebe seu salário, você não paga sua conta de luz. Você não paga sua conta de luz, você cortou sua luz, ou se protestou você botou seu nome no Serasa, acabou a sua vida. Quer dizer, então o comércio não pode vender, enfim. É uma série de coisas, o seu cartão de crédito foi embora. Então nós precisamos, o pagamento em dia é fundamental e realmente aconteceu nesse governo, nós não podemos deixar de dizer isso, que realmente foi o Vladimir conseguiu fazer a obrigação dele, vamos dizer assim, né? Não fez mais do que a obrigação dele em pagar em dia os seus funcionários. Fez o dever de casa. Fez o dever de casa. Então, Dedé, você roçou num ponto aí que eu queria tocar também. Eu fiz ontem um agregado, eu fiz pesquisa de 11 municípios, aqui do Norte, Noroeste e Rio dos Lagos. Obrigado, Beto. 11 municípios. E estou com uma de outro, 12, Miracema, que eu vou fazer. São da Barra, nova, estou até anunciando. A nova São da Barra, vou dar, assim que acabar aqui, vou estar soltando. E depois Miracema. Não tem spoiler, não? Rapaz, Capucha aumentou a vantagem que tinha. Aumentou a vantagem que tinha. Enfim, o quadro de Capucci é um quadro, e o quadro de Vladimir, eles se repetem, desses 11 que eu fiz, em 9 municípios. Qual é a equação? São 9 municípios que têm prefeitos bem avaliados, os governos são bem avaliados, e eles são, todos eles, favoritos na pesquisa de intenção de voto, tanto na estimulada quanto na espontânea, a se reelegerem. É uma correlação, assim, vou citar aqui as duas, começando pelas duas últimas, que são a de ontem de Talva e de segunda-feira de Cardoso. Jane Winkler, prefeita de Cardoso Moreira, ela tem o governo aprovado por 74,8% da população cardosense e tem intenção de voto na consulta estimulada de 68,2%. E Talva, divulgada ontem, o prefeito Léo Pelanca tem avaliação de governo de 81% de bom e ótimo. Intenção de voto na estimulada 74,2%. Vladimir Garotinho, a gente já falou aqui, intenção de voto 63% e aprovação do governo de 76,3%, segundo a Paraná.
Varia também ali na margem de erro com a Big Data. Velbert Rezende, prefeito de Macaé, tem um governo aprovado por 85% da população e tem intenção de voto estimulada de 70,3%. Valmir Lessa, prefeito de Conceição de Macabu, tem um governo aprovado por 68,4% da população e tem intenção de votos 41,2%. Carla Capucci, ainda na pesquisa de julho antiga, que você está nova quando saiu daqui, mas ela tinha em julho e ampliou esses números, eu posso adiantar, ela tinha um governo aprovado por 86,88% da população são-joanense. Intenção de voto estimulada de 71,12%. Fábio do Pastel, em São Pedro da Aldeia, tem aprovação do governo de 77,2%, intenção de voto estimulada de 56%. Marcelo Magno, em Real do Cabo, tem um governo aprovado por 79,8% da população e intenção de voto estimulada de 62%. E, por fim, Mayra de Jaime, prefeita de Silva Jardim, tem o governo aprovado por 75,1%, intenção de voto estimulada de 51,2%. É uma ciência exata? É boa pergunta. Mas eu acho que não foge disso. Todo mundo que teve a aprovação do seu governo tem praticamente uma eleição garantida. Inclusive, Luiz, se você bem lembra, também nós tivemos isso na eleição majoritária lá para governadores, na última eleição. Aqueles governadores que tiveram, por exemplo, Minas Gerais, que me chamou a atenção na época, ele tinha uma avaliação bem grande o Zema, e ele foi reeleito com uma condição boa. E teve outros estados também que tiveram essa... Então é muito difícil quando a avaliação... Cláudio Castro do Rio. Cláudio Castro do Rio teve uma avaliação boa na época e foi reeleito tranquilo. Quer dizer, praticamente todos que têm uma avaliação boa do seu governo conseguem uma reeleição. Esse é o... Ronaldo Caiado em Goiás. Ronaldo Caiado. Enfim. Falou do Rio, não falou? Falou do Rio, falou do Cláudio Castro. Não, agora também, no atual agora, o prefeito do Rio também. Não, mas aí é uma projeção. Ele está falando de governadores bem avaliados que foram reeleitos. Foram reeleitos, E nas prefeituras agora temos isso. Acho que essa avaliação do governo é muito importante. Todos aqueles que fizeram um trabalho sério, eles vão conseguir uma reeleição. Dificilmente, a não ser que tenha um fato muito extravagante, mas eu acho que não acredito que esse quadro se mude nesses 25 dias de forma nenhuma. E tem também, nesses 11 municípios, tem antítese. Freud dizia que um filho é sempre o pai, ou porque eu confirmo ou porque eu nego. Então você pode confirmar. Você pode confirmar por confirmação ou por oposição. Em Cabo Frio, a prefeita Magdala Furtado é candidata à reeleição, e ela tem 17,2% só das intenções de voto estimulada. Quem lidera é o deputado estadual Dr. Serginho, com 59,6%. Essa diferença muito grande advém também da aprovação do governo. O governo dela é desaprovado por 63,1% da população. Então, inverte a regra. O governo desaprovado, a oposição lidera. Isso aí está ratificando essa nossa conversa. Quer dizer, mal aprovado, você não tem condição de reeleição. Mesmo que vocês tenham o poder na mão, como diz aí o linguajar popular, você tem o poder da máquina, mas se você não foi um governo bem avaliado, você não consegue. Rafael Diniz, 2020, né? Dedé, a gente, rádio, comércio, falando de centro, a gente vive muito numa bolha aqui em Campos, né? A gente vive muito na 98. A gente acha que a gente é uma grande coisa, a gente é só a terceira zona. A principal é a 75, que vai da Penha até o Farol, pega toda a Baixada. A 76 é a segunda, Guarulhos até a margem direita da BR-101, Campos Vitória. A 129, que é a margem esquerda e desce para Oraí. E nós... Da 98. 98, nós somos a terceira zona. Mas eu tenho feito essas pesquisas todas, e naquelas que botam recorte regional, porque, assim, desde o Garotinho, em 89, desde o Garotinho, a pedra sempre foi refratária aos garotinhos. Sempre foi. E as pesquisas indicam que Vladimir conseguiu uma penetração na pedra, a se confirmar na urna, por óbvio, né? Tudo é conjectura. Suposição.
mas com método estatístico, né, que ele avançou na pedra como os pais talvez nunca tenham feito. Você concorda com essa visão das pesquisas? Concordo. Eu acho que ele está tendo, na primeira eleição dele, ele teve um apoio de Frederico. O Frederico transitava bem nessa região, nessa área, no mundo empresarial, e Vladimir soube aproveitar disso, e ele é uma pessoa, ele é um político jovem e está sabendo fazer as coisas, eu acho. Isso na minha visão, entendeu? Não estou querendo dizer com isso que ele tem que... Quer dizer, eu acho que ele vai alçar outros voos depois, daqui a pouco nós vamos ter outros prefeitos. Temos que ter lideranças jovens, eu acho que tem que aparecer outras pessoas para poder ser prefeito, mas no momento ele conseguiu trazer nesse último mandato dele, ele transitar bem no mundo empresarial, que ele já era de empresário, é um rapaz novo, inteligente, não é bobo, ele sabe fazer as coisas, eu acho que ele conduziu bem esse papel. Talvez até por tenha tido uma parceria boa com o Frederico, os dois juntos aí, foi em aquilo que um era melhor do que o outro, ele foi caminhando junto, mas eu acho que foi um processo que deu certo. E eu acho que ele vai ter realmente, quer dizer, tudo indica, como você falou, ele vai ter na 98, que os garotinhos, vamos dizer assim, nunca tiveram uma quantidade de voto. Sempre foi pior do que nas outras zonas. Principalmente em Guarulhos. Eu acho que Rosinha ganhou alguma vez. Rosinha ganhou na reeleição, mas assim, sempre a 98 é que eles têm menor percentual de votação. Sempre. Sempre. Por isso, um vice da Pedra. Garotinha 89. Sim. Vice foi Edilson Sarmé. Sérgio Mendes, vice Amário Gimenez. Garotinho depois volta, vice Arnaldo. Depois Rosinha com Chicão. Vladimir com Frederico. Quando tentou botar chapa puro, sangue de periferia, perdeu duas seguidas. 2004 e 2006 com Pudim e Claudecir. Ou tem a antítese também do Pedra e interior, tem interior e Pedra, né? Hoje, Madeleine, por exemplo, é Pedra. O vice dela é... Ela tem o vice da 75, né? Da 75. O Zéuzinho. O Zéuzinho. Mas, Dedé, eu vou fazer, são 8h29, eu vou fazer minhas duas últimas perguntas. E deixo para Nogueira rolar a bola. Você crê em vitória no primeiro turno? Porque de todos os municípios que eu falei, do Norte, Noroeste e região dos Lagos, Campos é o único que pode ter segundo turno, porque tem mais de 200 mil eleitores. Você crê em vitória no primeiro turno? E como é que você projeta a eleição à Câmara de Vereadores? Como é que você acha que 25 cadeiras, como é que você acha que deve ficar esse equilíbrio aí entre governo e oposição? Quando você pergunta sobre a vitória no primeiro turno, eu estou apenas lendo estatisticamente, eu não sou muito enfronhado em política para ficar... Mas eu acho que a eleição, pelo que tudo indica aí, pelos todos os indicadores, nós vamos ter uma eleição... vitória do candidato Vladimir no primeiro turno. Isso aí, a não ser que haja um fato aí que realmente não relevante, mas muito relevante, uma coisa muito... O avião de Eduardo Campos. Sem querer guardar ninguém. É uma coisa muito grave para poder ter... Porque as diferenças são muito grandes, então em 20 dias não se consegue, mesmo que trabalhando, fazer isso. Sobre a eleição da Câmara, eu acho que nós vamos ter uma renovação na Câmara de Vereadores. Modificou o perfil dos candidatos, de alguns candidatos. Eu acho que nós precisamos também o clientelismo das pessoas. Eu acho que isso aí... Porque a Câmara é para legislar. Você vê, quais são os projetos que nossa Câmara de Vereadores... Não é para lotear RPA, né? Não é para lotear RPA. Não é para retirar RPA. Esses dias eu estava falando em alguns setores do governo, na CDL, é muito comum
Você, por exemplo, a prefeitura, de um modo geral, fazer uma praça, fazer uma coisa, e bota um quiosque. Aí vira e fala assim, Cláudio Nogueira, você que é vereador e tal, eu vou te dar essa para vocês. Aí ele vai e pega uma pessoa do partido dele lá de cor, bota sem foco nenhum, sem saber, nunca teve uma estrutura de um barzinho, de um restaurantezinho e tal. Aí pega aquele cara, bota ali, aí fica aquela imundícia, aquela coisa que não sai da frente. Por quê? Porque não é uma coisa que a pessoa botou um profissional ali para fazer. Então, se você tem aquela... como vocês falaram, RPA para tudo quanto era, um cabide de RPA para todo mundo, vereador, que tem 10 ali, tem 15 ali, tem 5. Então nós precisamos ter estrutura disso. Precisamos ter pessoas também na Câmara, nossa de vereadores, pessoas que tenham pujança para falar, para elaborar um projeto que seja. É porque tem que ter projetos. Quais foram os projetos dos últimos 4 anos da Câmara de Vereadores de Campos? Que tenha tido, assim, projetos que eu quero dizer, projetos que trouxeram algum impacto para a nossa cidade. Não teve nenhum que eu saiba. Teve assim, não, tem projeto sim, eu vou botar, vou condecorar fulano, vou fazer o dia disso, o dia daquilo, o dia do cachorro. Quer dizer, mas não teve nada para poder fazer. Eu às vezes falo as coisas, às vezes as pessoas me... Mas é isso mesmo. O que nós tivemos? Nós tivemos alguma coisa que impactasse a nossa sociedade, a nossa cidade? Mas o dia do cachorro... possivelmente. Trump ontem falou que em Springfield estão comendo cachorro. Aí os imigrantes, o âncora do programa ligou pro o xerife, né, o chefe da segurança lá é xerife, da cidade. Isso não existe, não. Não, eu do cachorro, eu lembrei de Trump. Mas eu estou falando com você, é isso aí, a gente tem que ter projetos. Então, para isso, nós precisamos ter uma Câmara equilibrada, que tenha feito alguma coisa para impactar a nossa cidade. E legislar, não é que ela não tem que ser subserviente ao prefeito. Tudo que o prefeito mandar tem que ser aprovado. Tem que ter. Ele pode ver aquelas pautas que realmente vão melhorar a nossa cidade e aquilo que não vai melhorar, votar contra, ver alguma coisa. Nós tivemos, por exemplo, é difícil, nós precisamos ter um refis na nossa cidade e a gente sabe que não pôde ter nesse primeiro semestre por causa um ano eleitoral, você não pode ter isso, mas esperamos que agora, esse ano ainda, se ele tiver condição de fazer isso e a Câmara aprovar, porque precisamos ter a intenção do governo municipal e também da Câmara para poder aprovar. Não é um ato do prefeito, ele tem que fazer o ato, mandar para a Câmara tem que aprovar para poder ter esse refis. Eu acho isso muito importante. Ter um prazo para as pessoas... Está muito sofrida para pagar esses impostos que foram feitos nos últimos anos. A prefeitura, em algum momento, ela perdeu o compasso, acho que na dificuldade que estavam atravessando. Ela foi muito incisiva na cobrança, mandando muitas cobranças, às vezes devidas e às vezes indevidas, para o cartório, vamos executando as pessoas. Quer dizer, não estou dizendo que tem que fazer inadimplência. Teve uma revisão também de IPTU que veio para trás. Quer dizer, e essa revisão foi muito complicada e que realmente está vindo, já veio uma parte, está vindo novamente. Enfim, eu acho que nós temos que olhar a arrecadação. Quando nós organizamos todo mundo pagando os seus impostos, por isso que eu falando com você, que a iniciativa, nós, CDL, sempre preconizamos as pessoas estabelecidas, não a informalidade, mas sempre buscamos as pessoas que pagam os impostos, porque os seus direitos, estão pagando os direitos dos funcionários, está pagando impostos para a nossa cidade, onde que a prefeitura tem uma arrecadação que possa realmente executar aquilo que interessa para os seus munícipes. Só para... Você respondeu a segunda, então, as duas? Só para a gente partir para o fechamento, já são 8h35. Até para dar um crédito a nós, né, Luiz? Porque a gente tem avançado dos outros dias aí com... Eu tenho que soltar a pesquisa da barra. Tem ainda as coisinhas para fazer. Só que você avaliando a Câmara, eu acho muito importante, porque a gente precisa desses pontos impactantes para mudar, para virar a chave do município. Que seja lá com redução de impostos, você tem que mexer, ver o que é juridicamente legal, mas a gente precisa criar oportunidade para trazer desenvolvimento para Campos.
poxa, a gente tem muita coisa boa, muita potência. Estava vendo a Ike Batista falar outro dia sobre o canudo de refrigerante, canudo de água, feito à base de bagaço de cana. Que ele acha um absurdo a gente queimar a cana para gerar energia, que é muito pouco. O bagaço da cana pode ser muito mais lucrativo do que isso. Deve ser quando você fala, não é queimar a cana, queimar o bagaço queimar o bagaço da cana para gerar energia. Mas porque o bagaço da cana serve para fazer papel também. Serve para isso. Entendeu? Não é? Até para esses forros de banco também, que usa casca de coco, vamos lá. Só para fechar, é que a Câmara tem, dos seus 25 vereadores, eu não vou saber pontuar quantos, mas tem muitos comerciantes, Dedé. Tem, bastante. Então era para estar melhor representado o setor. Naim, Rafael Twin, Rogério Matoso, Marcione que estava. Acho que tem mais gente. Tem mais gente. Tem mais gente, porque a gente de cabeça. Igor Pereira. Eu acho que o Dandim, filho de Alcione, também tem a fonte de água lá, não sei se ele é sócio do pai, enfim. Não, todos eles, praticamente todo mundo tem seu Nildo comércio. Nildo Cardoso tem é ceramista, não é isso? Enfim, todos eles têm o comércio. Mas eu não estou falando aqui que eu tenha comércio, posso não ter ideia. Se não ter. Nós precisamos de pessoas que... Eu não estou falando puxando só para o comerciante. Acho que para legislar você tem que ter ideias. Criar ideias, ver o que estudar no nosso município. Não é só uma ideia para o setor exclusivo do comércio. Eu acho que primeiro você tem que pensar na sua cidade, onde você mora. Porque a cidade indo bem, todo o comércio vai bem. Nós não podemos ficar com um olhar assim muito preso na sua atividade, que às vezes as pessoas pensam assim, não, porque eu só tenho minha atividade, meu mundo é minha atividade. Não é. Você tem que ter um mundo que está ao seu redor. Quando a cidade toda, no todo, ela está bem, o seu negócio está indo bem. Você pode estar certo disso. É como diz aqui, o Luizinho estava falando, quando a pesquisa de aceitação, de aprovação do governo vai bem, a reeleição dele é praticamente certa. 9 municípios, né? Não é? Só para lembrar, desculpa, citar nome, você sempre corre. Juninho Virgílio tem restaurante. Sim. Então, vários empresários. Vários, muitos empresários. Acho que quase todos na sua. Se você for botar ali, eu acho que quem não é empresário, eu acho que você tem que. Está mais fácil. Abdo Neme, que é médico, professor liberal. O Oliveira, Álvaro Oliveira, eu acho que também não. Não, acho que Álvaro não tem, não. Não sei, eu acho que não. Não sei se Álvaro tem. Não sei se ele tem alguma coisa que os irmãos dos dele. Irmãos lá do restaurante. Mas, de qualquer maneira, é muito pouco. Mas todo mundo sabe onde o calo aperta, né? Todo mundo sabe onde o calo aperta. Sem dúvida nenhuma. Marquinhos Bacelar, acho que não é. Comerciante também, né? Enfim, a gente acaba errando quando vai enumerar, né? Quando vai citar nome, não tem jeito. Eu peço desculpas se eu esqueci de citar alguém aqui. Também, faço o coro aí com você, Luiz. Aqui, fechamos então? Fechamos, tranquilo. Eu acho que falamos tudo que tinha que falar. Desejamos que todo eleitor agora, na próxima eleição, faça o seu voto consciente, pense naquilo, não venda seu voto. Acho que esse é o nosso maior desejo. Não estou aqui preconizando para A, para B ou para C. Eu acho que todos nós temos o direito, a democracia é isso, é a gente procurar ter uma eleição limpa, uma eleição tranquila, uma eleição que o voto consciente, para depois nós não precisarmos reclamar, porque isso está aqui, está aquilo ali, está defeito, porque não fez. Eu acho que nós temos sim. Pensar sério, votar, porque o voto é o único ato que a gente tem que realmente de protesto limpo e sadio, né, Luiz? É você chegar e votar. Quer dizer, depois de votou, acabou. Você não tem mais como voltar atrás naquela sua decisão. O voto é, na proporção que a gente vem falando aqui, o voto, tanto do usineiro quanto do boia fria, tem o mesmo valor. Sem dúvida não. Do desempregado e do milionário é a mesma coisa. O voto é o mesmo valor. A mesma importância. Vamos falar valor? A mesma importância. A mesma importância. O mesmo peso. Dedé, muito obrigado. Boa sorte. Para nós. Sucesso sempre aí à frente da nossa CDL. E a CDL estará sempre aberta para vocês, para o que precisar, para a gente ver. Depois bater um papo sobre o resultado dessas eleições, principalmente da Câmara.
né, de vereadores que talvez podemos ter surpresas aí de pessoas que nunca... A gente sempre tem surpresa. Tem. Aqueles que você acha que vão ser então. A eleição está ganha aqui, não se elege, aqueles que ninguém sabe que na hora despontaram, Eu juro pra você que eu tô tentando acompanhar os 392 candidatos, tentando acompanhar no sentido de evolução. Entendi. Mas é muito difícil. É muito difícil. Aloysio, muito obrigado por hoje, bom dia e até amanhã às 7 da manhã de volta com Folha no Ar. Obrigado, Nogueira, obrigado, Beto, aí na técnica, obrigado, Dedé, pela entrevista. Amanhã aqui, o Dr. Bruno Calil vai ser entrevistado, né? Nessa reta final aí, 25 dias, amanhã 24, seja comércio, seja qualquer outro setor, afunila para a eleição, né? Afunila para a eleição. A gente já falou aqui da importância que tem a eleição a prefeito, a eleição à Câmara, né? Chovendo molhado. E eu acho importante ouvir Dedé para ouvir que ele não fala só por ele fala pelo setor que ele representa, que é o setor produtivo, né? É grande pregador ainda do município, mesmo que a pandemia para cá tenha perdido um pouco a pujança, ou então tenha se espraiado para os distritos e bairros. Eu acho muito importante. O setor lojista já teve muita importância política em Campos. Eu acho que está voltando a ter, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o Dedé desempenha um papel relevante nisso. Não tenha dúvida. Haja vista aí o março de 2021, né? 2021, não foi? Foi. O Código Tributário. E nós temos agora, por exemplo, só uma palavrinha só, Luiz. Pois não. Nós estamos recebendo todos os candidatos a prefeito lá na CDL. Já recebemos, ontem foi Vladimir, amanhã nós vamos receber Rafael Twin, semana que vem entra o delegado Maranhão, o Jefferson, enfim, todos eles estão indo lá na CDL falando sobre o plano de governo. Fabrício Lírio e o pastor Fernando. Fecha aí. Não sei se é nessa ordem, mas eu falei... tem lá, me fugiu aqui a ordem certinha, mas terça e quinta nós recebemos lá na CDL. Ontem foi o Vladimir e amanhã vai ser Rafael Twin junto com o Clodomir, que é o candidato dele a vice-prefeito. E nós vamos fazer as nossas reivindicações, quer dizer, as reivindicações são as mesmas para todos os candidatos e vão ouvir deles o que é o plano de governo. E como nós pregonizamos lá, a democracia está lá e o voto, quem quiser votar em algum deles, está sempre aberta a nossa casa. Sempre teve aberta a CDL para esses embates, para essas coisas. Jefferson, você quando? Rapaz, se eu posso... Já foi ou vai ser ainda? Não, vai ser ainda, Jefferson. Empresário de Campos com o PT. Mas nós temos... Mas nós não podemos deixar de ouvir. Sim, lógico. A nossa casa, apesar de o PT não ser um partido do empresário, mas a casa do empresário ela tem que estar aberta, ela tem que ouvir as reivindicações. Isso aí, sem dúvida nenhuma, nós não podemos, de forma nenhuma. Eu não me sentiria bem, lógico. Entendeu? Mas vou lembrar Lula. Os empresários ganham dinheiro no meu governo. E se o PT, no caso citado aqui, for inteligente, conviver bem com o comércio, no mínimo, satisfatório para todo mundo. Que você falou, o comércio E paradoxalmente, o PT, que eu pude acompanhar de pesquisa, a maior densidade de Jefferson é justamente na 98. É na Pedra, né? Muito profissional liberal, né? E tal, mas ou seja, é a zona da CDL. Que era para ser o contrário. Era para ser mais pro... São Paulo, vê as pesquisas. É complicado. O pobre vota em Ricardo Nunes e Marçal. O rico vota em Boulos. Não vai entender algo dessa. Não tem como. Mas se você olhar o corte. Faixa salarial... Bom, gente, aqui, 8h45. Você tem pouca pesquisa para fazer hoje e a gente tem pouca coisa para fazer. Dedé, mais uma vez, obrigado. Obrigado a vocês, estamos sempre às ordens. A todos lá na CDL. Aloysio, valeu por hoje. A gente volta amanhã às 7, se Deus quiser. E sexta-feira agora, na série de entrevistas nossa, a vez do candidato Vladimir Garotinho. Certo? 7h10 da manhã.
Gente, fechamos aqui o Folha no Ar, que volta amanhã no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar com apoio de Radmed. Pensado para